Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Te louvamos, meu Senhor, pela Tua graça e bondade, te louvamos, meu Senhor, pela Tua igreja, bendizemos a Ti, Senhor, pelos nossos irmãos e amigos. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, guarda, Senhor, os que estão conosco neste horário. Abençoa os nossos irmãos que terão contato com as nossas publicações, Pai. Abençoa os nossos seguidores, os nossos amigos. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Manifesta o Teu poder na vida da igreja, na cidade grande, na cidade pequena do interior, Senhor, nos sítios. Guarda os meus irmãos, onde quer que estejam, Senhor, te louvando, bendizendo, te servindo, estenda sobre eles a tua destra. Amado Pai, querido Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo. O nosso desejo, meus amados irmãos, continua trazer a mensagem da palavra de Deus, ajudar de alguma forma na edificação e, notadamente, de quem está começando. Crentes mais experientes, com mais tempo de vida em Cristo, a gente admite que já tenha uma boa base, que já tenha lido a Bíblia toda, que já tenha aprendido a pesquisar por si mesmo, apesar desta geração estar sendo grandemente prejudicada. Esta geração está tendo prejuízos de ordens múltiplas. Primeiro grande prejuízo: não tem tempo. É uma desculpa antiga, muito antiga, não tem tempo. Muita gente dá essa desculpa para se livrar de más companhias, de más reuniões, de amolação. Eu, que tenho a paciência curta com a amolação, também já dei esta desculpa. Não tenho tempo. Ou seja, eu não vou dizer direto, mas não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquele tipo de amolação. Agora, não ter tempo para Deus é cruel. Não ter tempo para crescer na graça é cruel. Não ter tempo para receber a bênção é cruel. E não cultivar esta experiência é um terror. Então, meus amados, muitas vezes as pessoas dão a desculpa que não tem tempo. E esta geração está prejudicada, primeiro pela falta de tempo, depois pela falta de experiência com Deus, depois pela falta de lideranças sérias. Os líderes, na grande maioria, estão nem aí para o teu futuro, para o teu fim. Só querem saber dos meios. É por isso que transformaram a igreja em comércio. É esta a razão de terem transformado a igreja em comércio. O evangelho hoje é comércio para desordenados. Só que tem preço e é caríssimo, é altíssimo o preço. Mas é para depois. Então, meus amados irmãos, nosso desejo é contribuir com quem está começando, porque admitimos que crentes mais antigos já leram a Bíblia, estão lendo, sabem buscar, não vai por cabeça dos outros. Aquele velho provérbio do pessoal do campo, onde eu fui criado: quem vai por cabeça dos outros é piolho. Quem anda por cabeça dos outros é piolho. No sentido espiritual, você não pode andar por cabeça de ninguém. Você tem que ir pela palavra, a palavra do nosso Deus. E se alguém aparece querendo ajudar, receba ajuda. Nosso desejo é este. Programa Glória ao Justo. A primeira edição de 2024, é a edição 1284, ano 26. É uma alegria grande estar vivo, estar de pé, estar pronto para fazer o trabalho do Senhor. O nosso texto é um salmo, no livro de Gênesis.
É uma espécie de salmo. Você encontra salmos na Bíblia inteira. A nossa leitura, Gênesis 49, 22. A nossa leitura, Gênesis 49, 22. Aqui você aprende com o Senhor. Aprendemos uns com os outros. Vamos aprender com Jacó, o patriarca. Foi o último dia de vida dele. Isso aqui. Louvado seja Deus. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecheiros o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. Os seus braços e suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa. À tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instrução a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Bendito Deus. Querido Senhor, obrigado pela leitura em Tua palavra santa. Agora nos dá graça para compreender, nos dá sabedoria para expor e nos dá, Senhor, a alegria de andar na Tua santa presença e de ajudar o Teu povo. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos.
A Bíblia foi escrita em prosa, verso, poesia, crônica. A Bíblia é um livro extraordinário. Triste e pobre os que não leem a Bíblia. Pobre e triste os que rejeitam suas instruções. O espírito de orgulho, o espírito de luxúria e perversidade faz os homens não gostarem da Bíblia. A Bíblia ensina a respeitar o próximo. A maioria deles são perversos e não querem compromisso com a Bíblia. Mas a Bíblia é um livro extraordinário, escrito de uma forma profunda, e os recursos de Deus foram utilizados por homens de várias culturas e os estilos com toda liberdade. Alguém escreveu em prosa, alguém escreveu em poesia, alguém escreveu em versos, alguém escreveu como um conto, e nós temos o benefício. Esse texto que eu li, meus amados, fala do último dia de vida de Jacó. Jacó, o patriarca terceiro, o neto de Abraão, o filho de Isaac, o pai de José. Ele teve a vida muito conturbada. Ele teve um problema ainda no lar. O irmão não tinha respeito pelas coisas espirituais. E ele, apesar de ser um homem carnal, até certo ponto, tinha desejo, não tinha capacidade, não tinha poder em si mesmo, mas tinha desejo. Por isso, aquela negociação da primogenitura. Depois o irmão se arrependeu, um bocado comido ele esquecido. Depois o irmão se arrependeu e se irou contra ele. Ele teve que fugir. Na fuga, ele foi enganado pelo tio. Ele experimentou aquela história de amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Quando ele conheceu a parenta chamada Raquel, gostou, se interessou e foi trabalhar para pagar o dote, para casar com ela, já que ele não tinha recursos. Trabalhou 7 anos e no dia do enlace, do casamento, o tio dele botou outra moça no quarto, lá no quarto de núpcias. Era a irmã da Raquel, a irmã mais velha, e no dia seguinte o Jacó descobriu, ficou desapontado e ele disse, não, é porque aqui ninguém casa a segunda filha antes de casar a primeira. Então faça o seguinte, aceite a situação, a cultura, em nome da cultura tem muita gente fazendo maldade. É a cultura do lugar, então aceite e depois de uma semana você recebe a Raquel, fica com as duas, é cultura. E vai trabalhar mais 7 anos para pagar a outra. Aí começa as complicações para o Jacó, no sentido emotivo, no sentido emocional. Ele não tinha nenhum interesse na irmã da Raquel. O interesse dele era a Raquel.
e teve que ficar com 2 esposas. Depois, cada uma das esposas deu uma concubina para ele. Presente muito bom para alguns. Fica Jacó com 4 esposas, 2 esposas propriamente ditas e 2 concubinas que elas presentearam a ele. Resultado, ele tem 13 filhos. Ele tem 13 filhos. Na verdade, 12 filhos e uma filha. Com essas 4 mulheres. Era problema suficiente em qualquer contexto. Mas ele aprendeu a viver sofrendo. Deus tinha um propósito e ele tinha um desejo, que era servir a Deus como o pai e o avô. E Deus honrou o seu desejo, o desejo do seu coração. E ele, apesar de todos os sofrimentos e provações, ele está velho, cheio de dias, absolutamente lúcido, no dia de morrer, reúne os filhos e abençoa cada um. Ele descreve a vida desses filhos com o conhecimento paterno e o discernimento patriarcal pelo Espírito de Deus. E nesta leitura que fizemos, ele fala de José e Benjamim, os 2 filhos de Raquel. José e Benjamim, os 2 filhos de Raquel. José é um ramo frutífero. José vai frutificar. É um ramo frutífero, é uma árvore frutífera plantada junto à fonte. E os seus ramos se espalham na muralha. É um salmo. Os flecheiros aqui foram os irmãos que venderam ele para os estrangeiros. Os flecheiros lhe deram amargura, os flecheiros o odiaram. O seu arco, porém, se susteve no forte, Deus. Nesta poesia, o forte aqui é Deus. E os braços de suas mãos foram sustentados pelas mãos do valente de Jacó. É Deus, o valente aqui é Deus. De onde este que é o pastor e a pedra de Israel. Pastor, o que assiste, e a pedra, o que sustenta a fundamentação. Aí no versículo 25 ele diz: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus, lá em cima, com as bênçãos da terra, lá embaixo, com as bênçãos dos peitos e da madre, falando de rebanhos. Deus ia abençoar com o orvalho do céu, com a chuva. Deus ia abençoar com lençóis freáticos, com produção agrícola. Deus iria abençoar com o crescimento dos rebanhos, com a bênção dos peitos e da madre. Crescimento de rebanho, prosperidade material, prosperidade financeira. Isto é maravilhoso. No versículo 26 ele diz: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meu pai. Na verdade, Jacó não foi abençoado assim, poeticamente, pelo Isaac ao morrer. Isaac não teve esse direcionamento.
estava muito mais fragilizado, já era cego há algum tempo, quem sabe alguma demência, não se sabe. Mas este aqui sim está absolutamente consciente no dia de morrer. Aí, meus amados irmãos, no versículo 27 ele fala do Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. Benjamim estaria junto com José. É lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, falando de coragem, falando de decisão, falando de prontidão. Pela manhã ele caça e de noite reparte o resto, despojo. Pela manhã ele caça e mata, de noite ele reparte com quem não tem. Isto é poesia. E porque isso era comum, todos fariam. No passado faziam isto. Eles matavam o animal, caçavam lá um animal, uma caça. A história de Jacó tem a caça pelo meio, aquela caça que ele fingiu no passado, no lugar do Esaú. Aí, Jacó está falando da caça do Benjamim. Benjamim caça pela manhã e divide à tarde. Isto é poesia. Louvado seja Deus. No versículo 28 ele diz: todas estas são as 12 tribos. Moisés dizendo: todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. Quando abençoou cada um deles, segundo a sua bênção. A bênção descrevendo o caráter. A bênção identificando com a personalidade. Eu acho lindo isto. Isto é poesia. Quando eu digo a vocês que eu me proponho ajudar, é porque me proponho de fato. No versículo 29, descrição que Moisés faz é a seguinte: depois ordenou-lhes e disse-lhes: chegou meu dia, eu me congrego ao meu povo, eu estou morrendo, estou indo. Eu me congrego ao meu povo, isto é um eufemismo para dizer eu estou morrendo. Sepultai-me com meus pais. Prontidão e decisão. Na cova que está no campo de Efron, o Eteu, não tem dúvida onde é o lugar de sepultura. Na cova que está em Maquipela, o campo de Maquipela, que está em frente a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança, lugar de sepultura. Aí ainda entra a história. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque, falando do avô e do pai. Sepultaram a Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei a Lia, que era a primeira esposa, a que foi dada no lugar da mulher do seu coração, que era Raquel. Aí, meus amados, ele ainda identifica o campo e a cova que está nele, naquele lugar, foram comprados dos filhos de Héter. É direito adquirido, comprado. É nosso. Me leve e me sepulte lá. E o último versículo diz: acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos,
encolheu os pés no leito e morreu. Acabou, imagina isto, que coisa maravilhosa. Acabando de dar instrução a seus filhos, encolheu os pés no leito e expirou. E foi congregado realmente ao seu povo. Meus irmãos, é a palavra de Deus. Salmos, poesias, história, tudo maravilhoso para mim aprender, para você aprender, para a gente guardar no coração e crescer. Vamos orar, pedir a graça do nosso Deus. Hoje, a minha oração é pela liderança da igreja em Fortaleza. Pastor, presidente, pastor Antônio José, os pastores da liderança, da administração, com suas respectivas famílias. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação, te louvamos pela comunhão, te louvamos pela Tua bondade. Ó Deus bondoso, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, guarda os nossos irmãos, nossos intercessores, ajudadores, abençoa cada um. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja. Agora te apresentamos, Pai, a liderança da igreja, nosso pastor presidente, a sua família, os pastores, meu Senhor, que trabalham administrando a igreja com ele. Ó Deus, guarda cada um dos teus servos, toda a liderança da igreja, manifesta o teu poder, dá graça, Senhor, alegria de servir e poder espiritual. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.